Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do X-Invest, o podcast onde mergulhamos no mundo do dinheiro, dos investimentos e de tudo o que diz respeito às finanças pessoais para a próxima geração. Hoje vamos desmistificar os mitos relacionados com os investimentos com os meus convidados André Temudo, da BlackRock, e Eduardo Silva, da XTB. Bom, mas antes de começarmos, precisamos de sublinhar que investir é arriscado e deve ser feito de forma responsável. Vamos então dar início com uma teoria comum de que para investir é definitivamente necessário um consultor financeiro. Para começar, pois isso é muito complicado e pode fazer com que a pessoa se sinta sobrecarregada. Eduardo, é assim mesmo? Investir é complicado? Precisamos mesmo de um consultor financeiro? Pois, exatamente, isso lá está, estamos aqui para desmistificar esses preconceitos e realmente hoje já não é preciso sermos nenhum especialista para termos acesso a diversificação ou termos de escolher um portfólio de ações em que temos que ter um grande conhecimento em termos de análise fundamental e macroeconómica para poder fazer as nossas decisões, porque podemos ter acesso, lá está, através, por exemplo, dos ETFs, a um cabaz diversificado com um custo bastante reduzido. Portanto, vamos explicar isso tudo agora neste episódio, mas sim, já não é preciso realmente termos um consultor financeiro para nos indicar as melhores oportunidades quando pensamos em investir. Ok, então, André, já que percebemos isto, que não é necessário um consultor financeiro, ou pelo menos não é absolutamente necessário um consultor financeiro, certo. Como é que podemos começar a investir? Faça-me aqui um resumo, um breve passo a passo. Começar a investir, e para quem quer dar os primeiros passos, que é um bocado isto que estamos a dizer, eu acho que o veículo ETF, que comentámos da última vez que estivemos aqui, acho que é o mais fácil de perceber e aquele que é mais acessível, mais transparente. E é o que é mais habitual e o que cresce mais. Não é? Basicamente, o que faz um ETF, e aqui pegando um bocado naquele exemplo de não ponho os ovos todos na mesma cesta, não é? Que estamos habituados. Um bocado o que o Eduardo estava a dizer. Nós aqui não precisamos estar a escolher as ações, ou seja, nós aqui não precisamos estar a escolher os ovos. Nós estamos a comprar a cesta inteira. Isso é um ETF. Eu estou a comprar uma parte do mercado, que pode ser o mercado de ações americanas, pode ser o mercado de ações europeias, pode ser o mercado de obrigações emergentes, enfim, o que eu quiser, e de um só tiro matar vários pássaros. Estou a comprar diversificação de uma maneira fácil, barata, acessível. E eu acho que hoje em dia o que nós vemos é que as pessoas que estão a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos tendencialmente fazem através deste tipo de veículos que são os ETFs, que curiosamente também é o veículo selecionado por grandes investidores institucionais, como grandes fundos de pensões mundiais, grandes seguradoras, grandes bancos, e portanto é um veículo que serve para tudo, para quem está a dar os primeiros passos ou para quem é altamente complexo e sofisticado. Portanto, nós diríamos que é uma das razões pelo crescimento dos ETFs nos últimos anos. Eduardo, então dê-me aqui uma ajuda. Ok, vamos escolher ETFs, vamos escolher um cabaz, mas como é que eu sei, dentre a infinidade de cabazes que estão disponíveis, como é que eu sei qual é o cabaz que eu prefiro? Qual é aquele que corresponde melhor ao meu perfil de investidor? Exato. Sim, se calhar vou levar isto mais para o lado prático. Exato. Se calhar o primeiro passo é escolhermos o horizonte temporal e quais é que são os nossos objetivos, não é? Depois vamos procurar uma corretora, um fornecedor, onde realmente podemos fazer os nossos investimentos. Vamos abrir a conta, fazer o depósito e depois o próximo passo é escolher. Hoje em dia as corretoras sabem que essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem. Agora temos este universo de ETFs, como é que vamos escolher? Para isso temos o quê? Temos um separador, que é o plano de investimento. A pessoa clica no plano de investimento e surgem as ideias que estão divididas quer seja por ratings da Morningstar, que faz a classificação dos ETFs, ou os mais populares dos nossos investidores, ou por uma alocação geográfica, ou até qual é que é a moeda em que a pessoa quer negociar, ou o tipo de ETF que nós queremos, qual é que é o ativo subjacente, se são ações, obrigações, seja o que for. E para quem não quer perder muito tempo, essencialmente tem os mais negociados, que são, por exemplo, o que falamos há pouco, ou no último episódio, que replica o SP500, que tenha um provedor por trás que dê confiança, como é o caso da BlackRock, que a pessoa vê logo ali um gráfico com a informação de se eu tivesse começado a investir há 5 anos atrás, qual é que teria sido o retorno? E a pessoa pode escolher só, ok, vou começar por aqui para me
começar a entrar neste mundo para depois explorar um pouco melhor e conhecer como é que isto funciona. Clicam para começar e a única coisa que a plataforma pergunta mais é: ok, quanto dinheiro é que vamos começar aqui este investimento? Qual é que é a periodicidade? Se é mensal, trimestral, anual? Qual é que é o valor? Vamos começar e está feito. E a partir desse momento o investidor está exposto ao mercado que neste caso escolheu. Portanto, é mesmo muito simples começar a negociar. A única coisa que a pessoa depois tem que ter em consideração é que quando nós entramos para este tipo de investimentos, não vale a pena ir lá no dia a seguir ou 2 semanas depois, e se aquilo não estiver a ganhar muito dinheiro, isto são investimentos de longo prazo. Portanto, nós temos que esquecer um bocado essa volatilidade do curto prazo e entender que são produtos que ao longo do tempo é que vão realmente fazer a sua magia. Ok, está a trazer aqui muitas pontinhas, muita informação. Quando se fala, André, em longo prazo, só para termos aqui uma noção, estamos a falar de que espaço temporal? O primeiro espaço temporal que há que definir é o nosso. Quando é que eu vou precisar de dinheiro? Quando é que eu acho que vou precisar de dinheiro? Se é para a minha reforma, é um horizonte temporal de, se calhar, 30 anos ou 40 anos. E, portanto, eu posso assumir mais risco nesse investimento porque tenho tempo de, se o mercado cair, como é 30 anos, eu tenho tempo de, imaginemos que vem um Covid em 2030, eu tenho tempo do mercado cair, recuperar, voltar a subir e, portanto, posso arriscar mais hoje em dia se for um horizonte de 30 anos. Se eu quiser fazer uma viagem no Natal, portanto, no horizonte temporal, vão ser os meses que faltam para o Natal. 3 ou 4 meses, no caso. Não é? E, portanto, aí o meu investimento vai ser muito mais conservador, porque em 3 meses pode passar algum episódio volátil nos mercados financeiros que me façam perder algum valor. Portanto, eu tenho menos aptidão no risco se o meu horizonte temporal for mais baixo. E, portanto, aqui para classes de ativos, se calhar não ações, mas coisas mais conservadoras, como obrigações, ou até um depósito, porque é realmente a 3 meses, mas garanto que no Natal eu tenho aquele dinheiro mais um juro ou mais a capitalização que foi gerada através de investimento. Portanto, eu acho que esse é o primeiro prazo a entender, que é qual é o meu horizonte temporal, onde é que eu quero investir, onde é que eu quero gastar o dinheiro e adaptar um bocado esse período. E depois há o prazo, e era o que o Eduardo estava a dizer, portanto, nós normalmente, tendencialmente, o que dizemos é que temos que investir no longo prazo. Não podemos estar todos os dias a ver qual é a cotação do nosso ETF. Da mesma maneira, quando nós compramos uma casa, que tendencialmente é para a vida, mas muitas vezes não é, porque as pessoas trocam de casa, mas todos os dias, em minha casa, eu não tenho um senhor às 9 da manhã a tocar a campainha a dizer a sua casa hoje vale 120 mil euros. E no dia a seguir, a sua casa hoje vale 121 mil euros. E no dia a seguir a mesma coisa. E eu não vou vender a casa por causa disso, porque eu tenho que viver em algum lado. E investir também devia ser uma condição, não diria obrigatória, mas sempre que puder, possível. Estávamos aqui a falar da questão do longo prazo e eu estava a pensar, ok, uma coisa é eu investir agora no meu longo prazo, mas, por exemplo, os nossos filhos, se calhar faz sentido também investirmos pelos nossos filhos enquanto eles não podem, porque, por exemplo, imagina alguém que começa a investir, aos 30 anos de idade. Se calhar já estou a dizer que essa pessoa perdeu muito tempo da sua vida. Mas se, por exemplo, o pai dessa pessoa ou a mãe dessa pessoa tivesse começado a investir quando ela tinha 5, 10, aqui já ganhou 20 anos de investimento. E é muito tempo. Certíssimo, certíssimo. E quanto antes melhor. O melhor momento para investir foi ontem. Okay. Como frase. E eu acho que é o melhor presente que uns pais, ou uns avós, ou uns tios podem dar às crianças, sejam elas, não sei, com 1 ano ou com 10 anos, ou com a idade que seja, mas imaginemos que nós conseguimos capitalizar durante 18 anos aportações mensais, recorrentes, os presentes dos anos, do Natal, num ETF de ações, porque o horizonte temporal é 100 anos, ou 20 anos, ou 40 anos, e chegar aos 18 anos, aos 22 anos, ter ali dinheiro suficiente para se calhar ter uma entrada para uma casa. Portanto, eu acho que faz todo o sentido começar. E há esse mito também de, tenho 50 anos e agora já é muito tarde de investir. Não, errado. Não há prazo. O melhor dia foi ontem e não há limite para começar a investir. Uma pessoa de 70 anos pode investir. Obviamente que a aptidão de risco, porque o horizonte temporal vai ser mais baixo, é diferente. Mas há veículos e maneiras de investir também para prazos mais curtos. Portanto, o que eu diria é, não há uma idade ótima, é verdade, quanto antes melhor, mas não podemos deixar que esse limite que eu deixo de investir porque tenho uma idade que não considero que seja a ideal. Que já passou. Que já passou, exatamente. Portanto, não passou o melhor dia para investir? Não. Foi ontem. Foi ontem.
Eduardo, temos estado aqui a falar de ETFs e já percebemos que, ao fim e ao cabo, é uma ferramenta bastante simples. Se eu ler sobre ETFs online, como é que aconselho? Eu vejo ETFs em euros e dólares, vejo ativos temáticos, cumulativos e por aí adiante. Pode ser confuso para iniciantes esta escolha, não é? Há aqui uma variedade enorme. Sim, nós se calhar devemos começar pelos básicos que replicam o índice e ver como é que funcionam, mas, por exemplo, uma pessoa como eu já tem um perfil de risco diferente e quer, se calhar, tentar usar um pouco mais o conhecimento que fui obtendo ao longo dos anos para, se calhar, arriscar um pouco mais, porque também acho que, se calhar, sei um pouco mais, então, se calhar, estaria a olhar para um horizonte temporal de mais curto prazo, estaria a olhar, por exemplo, para os setores que eu acho que vão ser mais agressivos, se calhar, num horizonte temporal de 5 anos, pensaria assim, ok, inteligência artificial, os setores militares, nos próximos 5 anos acho que vai ser por aqui que eu acho que vai haver um maior desenvolvimento. Então, se calhar, ia ganhar alguma exposição adicional a esses ETFs, enquanto que, ao mesmo tempo, no meu portfólio poderia manter outros ETFs que já seriam para um horizonte temporal de 30 anos, por exemplo, que seriam mais diversificados, se calhar a exposição não geográfica de uma forma tão apertada, por exemplo, aos Estados Unidos, se calhar já queria um MSCI World, algo mais que tivesse uma alocação mais diversificada, e tentarmos misturar isto tudo. Mas para começar, nós não precisamos de fazer isto tudo. Se calhar podemos começar com os mais básicos, entender como é que funcionam, começar realmente a ver como é que ganhamos dinheiro com esses ativos e depois, ao longo do tempo, se virmos que realmente é alguma coisa que nos interessa e queremos otimizar, então aí sim, se calhar podemos começar a olhar para as moedas, para o tipo de ETF e todos esses fatores. André, por isto que o Eduardo estava a dizer, se calhar um bom... Para termos um bocadinho a noção de para onde é que devemos ir no nosso investimento, é sermos um bom observador do que passa à nossa volta, à nossa realidade. O Eduardo falou aqui da inteligência artificial, que está aí, e, portanto, se calhar investir na inteligência artificial é um caminho. É um caminho. Eu acho que o bom dos ETFs é que, hoje em dia, com os milhares de ETFs que existem disponíveis para investidores europeus, portugueses neste caso, é quase impossível eu não encontrar uma ideia de mercado que me surja na minha cabeça em que eu não consiga expressar através de um ETF. Existem ETFs de defesa europeia, existem ETFs de inteligência artificial, existem ETFs que investem na temática envelhecimento da população, ou no futuro do transporte, ou na nutrição. E um ETF de nutrição vai investir em empresas que têm o seu range de atuação, digamos assim, nas novas formas de consumir e de nos alimentarmos. Hoje em dia, os alimentos são muito mais saudáveis, ou nós temos uma preocupação muito mais saudável, portanto, tudo que é frutas, frescos, abacates, tudo o que são plataformas de delivery, antes não existia, hoje em dia existe, essas empresas são cotadas. E como há cada vez mais pessoas a pedirem e os nossos hábitos de consumo mudaram, se calhar essas empresas vão ser participantes do ETF de nutrição, que é uma nova maneira de alimentação. Da mesma maneira que o ETF sobre o futuro do transporte. Não é só as marcas que produzem carros elétricos, que é o básico de pensar, mas também as marcas que fabricam os componentes para carros elétricos, os sensores nos vidros. Tudo isso são empresas que estão cotadas, que são grandes fabricantes de materiais e que compõem a temática de um determinado ETF. Portanto, hoje em dia é quase impossível eu pensar num tema que não exista um ETF que me permita expressar a minha visão no meu investimento. E as pessoas têm que estar atentas. Como disse, obviamente que é uma ordem do dia, e se nós abrimos os jornais percebemos o tema da defesa, muito fácil, percebemos o tema da inteligência artificial, e para o ano haverá outro tema e seguramente haverá ETFs para investir nesse tema. Estava aqui a pensar, ok, temos que ser observadores do mundo que se passa à nossa volta e das tendências, mas se formos observadores dentro da nossa área de trabalho, conseguimos perceber, se calhar, por onde é que a nossa área evolui. Por exemplo, estava-me a lembrar, na altura do Covid, justamente, médicos, enfermeiros, empresas farmacêuticas poderiam ter percebido
ok, por aqui se calhar é o caminho, porque vai ser feito aqui um grande trabalho. Portanto, se estivermos se calhar atentos mesmo à nossa área de trabalho, pode ser um bom farol no nosso investimento. E esse é um grande exemplo, Ana, porque na altura do Covid, um dos ETFs que mais se vendeu da BlackRock foi exatamente ETFs de saúde. De saúde. Tudo ligado à saúde, o gasto em saúde está a aumentar, a população está cada vez mais envelhecida no mundo. Uma pessoa com mais de 65 anos gasta 3 vezes mais dinheiro em saúde do que uma pessoa com menos de 65 anos. Mesmo software, infraestrutura telemática de um médico conseguir operar um coração desde a África do Sul e o paciente está em Londres, isto existe. E estas empresas que fornecem o software, a infraestrutura, são empresas cotadas onde os ETFs investem. Portanto, é um excelente exemplo porque nós vimos isso acontecer há 5 anos atrás. Eduardo, então para resumirmos e terminarmos aqui o nosso episódio de hoje, quais são as dicas que dá a quem neste momento nos está a ouvir e está a pensar, não sei se invisto, não invisto, onde é que eu invisto com tanta coisa que eles disseram aqui, qual será o melhor caminho para mim? Qual é o conselho que dá a essa pessoa? Se calhar vou recuar um pouco uma frase que já disse há pouco, que é: nós temos que entender onde é que estamos hoje e onde é que queremos estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e daqui a 3 anos. É uma pergunta que temos que fazer a nós próprios. E se nós quisermos preservar o valor do capital, isso é fácil, mas se quisermos que realmente o capital valorize e o poder de compra acompanhe e supere a inflação, então temos que investir, porque caso contrário estamos a perder dinheiro. Portanto, é recuar a essa frase que nos diz: nós temos uma escolha, nós podemos escolher segurança e já sabemos que vamos estar a perder dinheiro. Pôr o dinheiro no cofre, pôr o dinheiro no banco, pôr o dinheiro num depósito a prazo com uma taxa de rentabilidade que seja abaixo da taxa de inflação significa literalmente perder dinheiro. Se nós queremos ganhar dinheiro, temos que procurar uma alternativa, e uma alternativa tem a ver com os investimentos que tenham uma taxa superior. Claro que temos que gerir o nosso risco, mas no fim do dia temos que procurar uma alternativa que realmente nos traga um maior retorno no futuro, para continuarmos com o nosso poder de compra e aumentarmos o nosso poder de compra, diria isso. André, Eduardo, muito obrigada aos dois por terem esclarecido e desmistificado aqui mais alguns mitos acerca do investimento. Lembre-se que cada pessoa tem o poder de controlar o seu futuro financeiro. Se achou este episódio útil, compartilhe-o com um amigo. Junte-se a nós na próxima edição para mais dicas e mais insights sobre investimento. Pode acompanhar o X Invest no site do Observador e noutras plataformas de podcast.